todos, então. Alegria estar aqui de volta com vocês. E hoje a gente vai começar então o nosso trabalho da tarde, né? Pedindo a Jesus que nos inspire e nos alegre. Para isso a gente trouxe uma música, a gente vai começar diferente, a música do final passou para o começo, né? Tem um trabalhão para o Bruno, mas acho que a gente conseguiu a música. Então vamos começar diferente para ver, para se alegrar e para se sensibilizar. Vamos lá? Bonito, né, gente?
Será que a gente se lembra, né, de celebrar o existir todos os dias quando a gente acorda, celebrar o existir? Então vamos lá. Vejamos. Uma das frases diz assim: sempre, sempre eu peço a Deus paz e firmeza para seguir. Bom, se eu peço a Deus é porque eu acredito nele, certo? E vocês acreditam? Quem acredita em Deus? Todos? Mas tem gente que não acredita, vocês sabem? Acreditar é simplesmente uma questão de crença. Eu posso acreditar, né, por exemplo, que um tal fulano é um bom profissional. Você pode não concordar comigo, pode acreditar em outra coisa. Né? Para complicar, aquilo que a gente acredita nem sempre é verdade. Vou contar uma historinha para vocês. Chegou um médico numa cidade, lá no postinho, né? Ai, que maravilha, que médico bom. Metade da população adorou aquele médico. Claro, um ou outro disse que não gostou. Crença. Eu acredito que ele é um bom médico, você acredita que ele não é um bom médico. Ok? Pura crença. Mas, como eu falei, para complicar, nem sempre isso é verdade. Depois de um tempo que ele está atendendo lá no posto, saiu lá no jornal da cidade: médico preso, falsa ideologia. Ele não era médico, ele não tinha diploma. Crenças são crenças. Crenças geram enganos. Né? Eu gostei do médico, ela não gostou, e o pior, ele não era nem médico. É apenas crença. Né? A outra estrofe da nossa música diz assim, ó: com fé no Pai Eterno, que nunca me deixa cair. Bom, aí a gente já começa a complicar a coisa, né? Fé. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. E fé em Deus quem tem? Todos aqui também têm? Todos? Tem mesmo? Certeza absoluta? Será? A maioria, eu creio, né, vai responder assim: claro que eu tenho fé em Deus, acredito nele e tenho fé, ponto. Né? E então vou relembrar vocês: acreditar é crença, ter fé é diferente, é entregar-se, é confiar. E aí eu volto à questão: a gente tem fé em Deus, a gente acredita de verdade, confia, não é só acreditar, é mais aquele acreditar de confiar, de entregar-se. Será? Vou contar outra história. Um casal jovem, primeiro filho, 9 meses de gravidez, um quarto lindo, roupinhas lavadas, penduradas. Mamãe vai para o parto, problema na hora do parto, o neném nasce com problema, vai para a UTI. Fica alguns dias num grande sofrimento na UTI e desencarna. Como é que você se comportaria? Continua acreditando em Deus? Ou só acreditando ou tendo fé em Deus? Qual é o sentimento aí? Muitos de nós se revoltaria, mas se revoltaria a tal ponto que mesmo ia deixar de acreditar em Deus. Ia dizer assim: não, eu não acredito mais em Deus, ele fez isso comigo. Né? Muitos de nós tomariam essa posição. Imagina ter fé. Que ter fé é entregar-se. Ter fé é ter certeza que aquilo tinha que acontecer assim. Que assim devia ser. Que é a vontade do Pai. Que a gente não entende, mas é a vontade do Pai. Será que nós temos fé mesmo? Vou provocar vocês a palestra inteira, né? Então, é claro que a gente pode chorar, né? A gente pode chorar os nossos mortos, as nossas tristezas, sem se desesperar, no entanto. E é claro que a gente pode ficar muito, muito triste mesmo. E até nem entender o porquê. Mas a gente não pode se rebelar contra a vontade de Deus. Fé é aceitar, é se entregar, é confiar, né? Então, conta uma história de Francisco de Assis, que ele
recebeu a intuição de que ele tinha que reconstruir igrejas. E ele vai então, junta lá uma galera da cidade, tem a igreja que está lá toda caindo. Ele junta o pessoal e fala, vamos reconstruir a igreja, isso que Deus quer de mim. E começa a reconstruir a igreja com aquele pessoal naquela dificuldade e tal. Quando o trabalho está quase pronto, um belo dia ele chega de manhã, a igreja está pegando fogo. Conhecem essa história? Alguém conhece aqui? E a igreja está pegando fogo. E o Francisco de Assis chora. Chora, fecha os olhos e faz 3 perguntas ao pai. Pai, o que eu fiz de errado? Depois ele pergunta, o que eu tenho que mudar? E ele pergunta, pai, por que aconteceu isso? Ele faz esses 3 questionamentos. Então vejam, o que eu fiz de errado? Né? E o que eu tenho que mudar? E por que aconteceu isso? E ele, né, não se desespera, chora, fica triste e vai buscar essas respostas com o pai. E ele acaba marcando uma entrevista com o Papa. E quando ele chega, o Papa fala para ele, eu sonhei que iria vir aqui um homem assim como você. É você, Francisco, que com a sua humildade nos deixa envergonhados, tamanha a sua humildade. E eu tenho uma missão para você, você vai reconstruir a igreja. Tá, caiu a ficha. Francisco foi o reconstrutor da igreja, mas não daquele jeito que ele estava fazendo, pedra sobre pedra, mas o reconstrutor da moral da igreja, reconstrutor da ética na igreja. Então o Francisco interpretou errado e a igreja pegou fogo para ele poder entender que não era aquela reconstrução que a igreja estava precisando e qual era o real papel dele, a real missão, né? E tal qual as coisas acontecem na vida da gente que a gente não entende e se revolta, às vezes é isso. A gente está interpretando errado e está precisando, às vezes, passar alguma dificuldade, alguma coisa para a gente poder ver, opa, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que mudar? E por que isso, meu Deus? Será que a gente tem fé? Jesus, durante todo o seu apostolado na terra, ele falou inúmeras vezes sobre a fé. Muito mesmo. Mas tem uma passagem que eu acho que é a mais conhecida de todas. Eu vou resumir ela para vocês. Então, um homem chega para Jesus e fala, Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é lunático. E ele sofre muito, ele se joga na água, ele se joga no fogo. Eu já trouxe ele para os teus discípulos, mas teus discípulos nada puderam fazer por ele. Ele continua totalmente lunático. Jesus então pede que lhe tragam o jovem. O jovem chega na frente de Jesus. Jesus olha simplesmente para o jovem e repreende o demônio. O demônio imediatamente foge, deixa o corpo do jovem. E naquele momento o jovem está curado. Chegou o fim do dia, né? Depois de Jesus ter atendido todo mundo, passou o final do dia reunido com os discípulos já recolhidos. Os discípulos indignados vão até Jesus e falam, mas Senhor, a gente tanto tentou, como é que a gente não conseguiu fazer isso? E aí Jesus diz para eles, e eu vou ter que ler, né? Porque não dá para perder o detalhe das coisas, né? Esse é um problema nosso, a gente não interpreta às vezes, né? A gente não tem esse hábito de refletir. Olha como Jesus coloca. Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Vou repetir o último pedacinho. E nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 e 19. Será que somos homens de fé? A semente de mostarda, ela deve ser 1/10 da unha do dedo mindinho. Alguém conhece uma semente de mostarda?
Ela é tão miudinha que a gente usa ela, quem faz acupuntura já viu isso, para fazer acupuntura em criança, que não vai colocar agulha, coloca a sementinha de mostarda. Tamanho o seu tamanho. Né? Ela é tão pequenininha. E Jesus diz: nada vos será impossível se vós tiverdes fé como um grão de mostarda. Jesus nos ensinou várias vezes sobre essa fé verdadeira. Né? Quer ver? Ele ensinou pra gente uma oração que a gente vive fazendo, mas não reflete no que fala. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já refletiram nisso? Aqui ele está falando sobre a fé. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Assim na terra como em todos os lugares. É isso que a frase quer dizer. E a gente não pode repetir mecanicamente. A gente tem que entender isso. Aqui Jesus ensinou novamente sobre a fé. Aqui ele falou dessa entrega. A vontade é a do Pai, não é a nossa. Posso não compreender, mas a vontade é a dele. Então, a gente pode dizer que acreditar é estar envolvido, mas ter fé é estar comprometido. Então, há uma diferença enorme. Querem ver? Onde estavam os discípulos na hora que Jesus estava sendo crucificado? Alguém sabe? Alguém viu? Sumiu tudo, né? Desapareceram, todos escondidinhos. Só ficaram ali as mulheres, hein? Maria, Madalena, estavam lá. Mas os discípulos sumiram. Até aquele momento, eles não tinham compreendido realmente. Eles estavam só envolvidos com o Mestre. Mas eles não tinham compreendido, ainda não estavam realmente comprometidos. Após a morte de Jesus, após a sua volta, aí sim eles se comprometem. Aí eles passam então a divulgar os ensinamentos, eles passam a fazer aquelas curas que eles não conseguiam fazer antes. Antes eles estavam só envolvidos com o Mestre. O Mestre ia, eles iam atrás, estava tudo muito bom, muito bonito. Depois que o Mestre se foi, aí sim, realmente eles se comprometeram, né? E passaram a entregar as suas vidas para e por Jesus. E a gente pode citar milhões de outros exemplos, né? Mãe Maria. Mãe Maria, alguém já ouviu algum comentário sobre, ou leu em algum lugar, que quando o anjo da Anunciação falou para ela que ela ia ficar grávida, que ela questionou alguma coisa para o anjo? Não, né? Imagina naquela época, o que eu vou dizer para o meu marido aparecer grávida e não é dele? Já pensaram nisso? E em algum momento ela reclamou, ela perguntou qualquer coisa, ou ela se preocupou com qualquer coisa? Essa é a vontade de Deus. O anjo está ali dizendo para ela: isso vai acontecer. Ok, beleza. Eu me rendo à vontade de Deus. Eu nunca vi nada dizendo que ela questionou o anjo, né? E quantos cristãos foram levados às feras? Quantos? Dizem que, não sei se é verdade, né? Mas eu li em algum lugar que 1 milhão de espíritos foram levados às feras. Creio que a gente não... Eu, né? Posso dizer eu creio que não fui um deles, porque ainda estou aqui. Lutando, né? Lutando para ter fé. O próprio Jesus é o exemplo de fé. Ele, na crucificação, ele se entregou totalmente à vontade do Pai. E, para arrasar ainda na história, ele ainda aproveita tudo isso para dar mais um ensinamento para a gente, né? Um ensinamento de amor.
Porque ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, além dele se entregar completamente, ele ainda pede que os seus algozes sejam perdoados. Jesus ensinou essa entrega. Ensinou a gente a entregar a vida ao doador da vida. E quando a gente compreende isso, fica assim muito mais fácil, muito mais leve. Porque a gente simplesmente divide o peso com o Pai Celeste. É que a gente custa a perceber as coisas, né? Quando a gente compreende isso, a gente divide o peso com Deus. Porque a gente tem uma parte, a gente tem uma responsabilidade. Essa parte que nos compete, que é vir fazer a nossa lição, né? E pronto. O resto a gente entrega para Deus, porque o resto é com Ele, não é conosco. Só que, ainda orgulhosos, né? Nós temos uma mania insuportável de querer controlar tudo, todos, se meter em tudo. Né? Isso expressa a falta de fé. Se a gente tivesse fé, né? Então acreditar é estar envolvido. Estar envolvido é apenas acreditar e, na maioria das vezes, se enganar. Né? Lembram lá da história do médico. Mas ter fé é estar comprometido. Estar comprometido é entregar, aceitar, compreendendo ou não, não importa, mas a partir daí estaremos sempre serenos e tranquilos. Então, eu quero ler para vocês, para a gente poder encerrar essa fala sobre a fé e deixar um tempo para vocês refletirem mais sobre se vocês têm fé. Eu já refleti, já cheguei à minha conclusão triste, que não tenho nem um grão de mostarda de fé, né? Passei a semana lendo e refletindo sobre isso, e é uma oportunidade quando a gente vem falar, que eu passo a semana estudando, montando e refletindo sobre mim mesma, né? Então é uma grande oportunidade. E aí eu achei um texto assim que eu achei fantástico, é um pouquinho grande, eu não vou ler todo, né? E, claro, eu vou ler porque contar uma história é bem legal, a gente conta, mas perde muito da emoção e da verdade desses grandes espíritos, né? Então só eles têm essa beleza na fala. Então, por isso eu vou ler, tá? Essa história está no livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, o capítulo é o 25, e o título do capítulo é A Cura Real. Duas romanas, duas nobres senhoras, conversavam. Uma pergunta a outra: quando o conhecestes, já eras paralítica? Sim, foi a paralisia que me conduziu à sua presença. E ele não te curou? Não, não me curou o corpo, é certo. Não o corpo. No átrio do palácio, entre os ciprestes, as duas matronas dialogavam. Miriam disse: escutai-me. Ouvi falar de Jesus. Fez-se mais bela naquele momento, cuja tez morena tornara-se levemente pálida. Ouvi falar de Jesus quando os sonhos da juventude ofertavam-me o entusiasmo da esperança. Corriam em minhas artérias como licor precioso as energias que se transformavam em sonhos da minha imaginação exaltada, face à dor da paralisia cruel que me retinha no leito desde a adolescência. Diziam que o rabi lemia as ulcerações de toda a natureza, limpava as mazelas do corpo e da alma, e diante dele as enfermidades e os demônios debandavam em retirada. Supliquei que me levassem até ele, no sítio em que pousava.
A voz embargada refletia a emoção da expositora, dominada por expressiva saudade a transparecer na evocação dos fatos. Ele pernoitava então, prosseguiu relatando Miriam, na casa modesta de um dos seus, de nome Pedro, que, segundo consta, se encontra agora em Roma, conduzindo a sua presença. Que se encontra em Roma. Conduzida à sua presença, perguntou-me com inefável modulação: que queres que eu te faça, filha? Que volte a andar, Senhor. A expressão do seu rosto, aqueles olhos transparentes e puros penetrando-me a face imersa em tristeza. Oh, nunca pude olvidar. Fitou-me demoradamente e depois redarguiu: andar não é o mais importante na vida, como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Mas nunca levantastes da cama. Como o respeitas e dizes que o ama? Perguntou Lavínia. Por muito tempo pensei como ti, porque ele não me curou. Conheci paralíticos outros, aos quais ele restituíra os movimentos, cegos, surdos, mudos, endemoniados que se recuperaram após estar com ele. Por que eu não? Foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. À medida que se passavam os meses e os anos, aqueles beneficiários das suas mãos e da sua compaixão voltaram a enfermar, e alguns morreram. Outros, após a saúde, desertaram dos deveres, complicando-se com males e infelicidades danosos e de difícil elucidação. Eu, porém, continuava paralítica. Todavia, paulatinamente, fui sendo possuída por incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver e amar. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu, e a minha aflição resignada ensinava em silêncio conforto e esperança aos outros padecentes. Fez uma pausa, como se desejasse recompor mentalmente a ordem dos acontecimentos, para logo prosseguir. Aqueles olhos dúlcidos pareciam fitar-me sempre, e aquela voz incomparável continuava soando-me aos ouvidos. Passei a amar Jesus. Ele, é certo, havia partido. Contaram-me sobre o seu retorno e reaparecimento. Reiteradas vezes, narraram-me seus ditos, seus feitos, e descobri-me amando-o, através do sofrimento dos que não o puderam conhecer. Fui convidada a participar das reuniões que se faziam em sua memória, e ali, com a cítara e a voz, nos intervalos das narrativas e dos estudos da sua palavra, eu cantava, bendizendo sua misericórdia e seu amor. Estava curada, não do corpo, mas da alma, que é muito mais importante. Então, muitas vezes, a gente não compreende. Muitas vezes, a gente até se rebela, né? Mas o Pai sempre sabe o que faz, né? Que a gente possa ser como Miriam e ser como muitos outros espíritos que mostraram, né, a sua fé. Que a gente possa conseguir ter essa fé do tamanhozinho do grão de mostarda em nossos corações, hoje e sempre. Obrigada.